Existe um tipo de pessoa que a sociedade nunca entendeu completamente. Enquanto todos ao redor buscam constantemente companhia, validação e conexão, esse indivíduo encontra algo profundo na solidão. Não porque seja antissocial ou porque tenha falhado em se conectar com os outros, mas porque descobriu algo que a maioria das pessoas passa a vida inteira evitando: a verdade sobre si mesmo. Carl Jung dedicou décadas estudando esse padrão psicológico e o que ele descobriu foi tão perturbador que mudou completamente nossa compreensão sobre introversão, individuação e evolução da consciência. Jung percebeu que aqueles que genuinamente preferem a solidão não estão fugindo do mundo. Eles estão à frente dele, operando em um nível de consciência que a maioria das pessoas ainda não alcançou. Hoje vou revelar por que Jung acreditava que a preferência pela solidão não é um defeito de personalidade, mas um sinal de desenvolvimento psicológico avançado. Por que pessoas que genuinamente gostam de ficar sozinhas, muitas vezes, são os indivíduos mais conscientes, integrados e psicologicamente saudáveis da sociedade. E por que essa preferência pela solidão frequentemente aparece não no início da vida, mas após um despertar profundo que muda fundamentalmente como alguém se relaciona com o mundo. Se você se sente mais energizado sozinho do que em multidões, se prefere suas próprias reflexões ao barulho constante da interação social, se encontra paz no silêncio que outros acham insuportável, Jung diria que você não está atrasado em seu desenvolvimento social. Você está muito à frente do seu tempo. Jung começou a documentar esse padrão em sua prática clínica em Zurique no início do século XX. Ele observou pacientes que chegavam preocupados com sua crescente preferência pela solidão. Eles haviam sido sociais, conectados, engajados, mas algo havia mudado fundamentalmente. Eles começaram a se afastar, não por depressão ou trauma, mas por algo que Jung inicialmente não conseguia nomear. Seus colegas diagnosticavam esses pacientes com transtornos de personalidade esquizoide, depressão ou evitação social. Mas Jung via algo completamente diferente. Ele escreveu em suas anotações privadas: o paciente não está se retirando da vida. Ele está se retirando da inconsciência coletiva. Esta não é patologia. É evolução. Jung percebeu que esses indivíduos haviam passado por algo que ele viria a chamar de individuação prematura. Eles haviam acordado para a natureza performática da maioria das interações sociais antes que a sociedade ao redor estivesse pronta para reconhecer isso. Eles viam através das máscaras que todos usavam, das personas que mantinham, dos jogos inconscientes que governavam quase toda a interação humana. O que tornava isso psicologicamente significativo não era apenas que eles viam através dessas dinâmicas. Era que, uma vez que você vê, não pode mais participar inconscientemente. E participação inconsciente é exatamente o que a maioria das interações sociais exige. Jung identificou 3 características consistentes nesses indivíduos que preferem genuinamente a solidão. Primeiro, eles haviam integrado aspectos significativos de sua sombra pessoal. Eles reconheciam suas próprias capacidades de engano, manipulação e falsidade, o que os tornava incapazes de tolerar essas qualidades não reconhecidas nos outros. Segundo, eles desenvolveram o que Jung chamou de função intuitiva diferenciada. Eles podiam sentir as dinâmicas inconscientes em qualquer grupo, as tensões não faladas, as competições silenciosas, as projeções que todos estavam fazendo uns sobre os outros. Essa percepção constante tornava a maioria dos ambientes sociais psicologicamente exaustivos. Terceiro, e mais importante, eles haviam encontrado o que Jung chamou de centro interno. Sua identidade não dependia mais de validação externa, reflexo social ou aprovação coletiva. Eles se tornaram psicologicamente autossuficientes. Jung escreveu: o indivíduo que encontrou a si mesmo não precisa mais do espelho da sociedade para saber quem é. Esta é a marca da verdadeira individuação.
e é extraordinariamente rara. Aqui está o que fez essa descoberta tão revolucionária. Jung percebeu que a sociedade funciona baseada no que ele chamou de participação inconsciente coletiva. Para que os sistemas sociais operem suavemente, a maioria das pessoas deve permanecer identificada com suas personas, suas máscaras sociais. Elas devem acreditar que o papel que desempenham é quem elas realmente são. Quando alguém acorda para a diferença entre persona e self, entre máscara e essência, eles se tornam o que Jung chamou de perturbação no campo coletivo. Não porque façam algo ativo para perturbar, mas simplesmente porque sua presença consciente expõe a inconsciência ao redor. Jung documentou como essas pessoas acordadas experimentavam interações sociais comuns. Imagine entrar em uma sala e imediatamente sentir todas as dinâmicas inconscientes. Você vê quem está competindo por status, quem está buscando validação, quem está projetando sua sombra, quem está usando charme como manipulação. Você vê os acordos tácitos que todos fizeram sobre o que será ou não será reconhecido. Para alguém que ainda está identificado com sua persona, essas dinâmicas são invisíveis. Eles apenas participam inconscientemente. Mas para alguém que acordou, cada interação exige que eles escolham conscientemente participar da ilusão coletiva ou permanecer autênticos e arriscar alienação. Jung observou que seus pacientes mais conscientes consistentemente escolhiam autenticidade sobre pertencimento. E essa escolha, inevitavelmente, levava a períodos crescentes de solidão. Se você se identifica com essa experiência, escreva nos comentários. Eu vejo através das máscaras. Compartilhe sua experiência sobre quando você começou a perceber as dinâmicas inconscientes nas interações sociais. Jung identificou o que ele chamou de estágios de desenvolvimento da preferência pela solidão. Esses estágios não são patológicos, eles são marcadores de crescimento psicológico. Estágio 1. O despertar inicial. A pessoa começa a notar inconsistências entre o que as pessoas dizem e o que fazem, entre suas personas públicas e suas realidades privadas. Essa percepção inicial geralmente vem com confusão. Eles começam a se perguntar se estão vendo coisas que não existem ou se todos os outros estão fingindo não ver. Jung observou que nesse estágio o indivíduo frequentemente tenta se comunicar. Eles apontam gentilmente as inconsistências que veem e quase universalmente são rejeitados. As pessoas se defendem, negam ou acusam o observador de ser negativo, crítico ou excessivamente sensível. Esse padrão de rejeição ensina ao indivíduo que perceber claramente é socialmente perigoso. Jung chamou isso de punição da consciência. A sociedade recompensa a participação inconsciente e pune aqueles que começam a acordar. Estágio 2. A retirada experimental. Depois de ser punido repetidamente por percepção clara, o indivíduo começa a atestar a solidão. Eles passam mais tempo sozinhos, não por evitação, mas para experimentar um ambiente sem a pressão constante de fingir. Jung documentou que nesse estágio ocorre algo profundo. Na ausência de demandas sociais constantes para desempenhar sua persona, o indivíduo começa a encontrar seu self autêntico. Eles descobrem quem são quando não estão reagindo, performando ou se ajustando aos outros. A solidão se torna não uma privação, mas uma revelação. Jung escreveu: somente na solidão o indivíduo pode ouvir sua própria voz psicológica acima do barulho do coletivo. Estágio 3. Preferência consciente. Depois de experimentar a profundidade disponível na solidão, comparada à superficialidade exigida pela maioria das interações sociais, o indivíduo desenvolve uma preferência genuína por estar sozinho. Isso não é misantropia, não é medo das pessoas. É simplesmente reconhecer que a qualidade de conexão disponível com seu self integrado excede a qualidade de conexão disponível
na maioria dos ambientes sociais. Jung observou que pessoas nesse estágio não evitam toda interação social. Eles se tornam altamente seletivos. Eles valorizam profundamente as raras conexões com outros indivíduos que também acordaram. Mas eles pararam de investir energia em relacionamentos superficiais, obrigações sociais vazias ou performances de pertencimento. Estágio 4. Integração da solidão. O estágio final é quando a solidão deixa de ser algo que o indivíduo escolhe defensivamente e se torna simplesmente sua forma natural de existir. Jung chamou isso de solidão individuada. A pessoa não está sozinha porque teme conexão ou porque foi rejeitada. Eles estão sozinhos porque encontraram algo na solidão que é psicologicamente mais nutritivo do que o que está disponível na consciência coletiva não despertada. Eles se tornaram o que Jung descreveu como psicologicamente autossustentáveis. Sua identidade, valor e compreensão de si mesmos não dependem mais de reflexo externo. Eles se tornaram um sistema completo. Jung enfatizou algo crucial sobre essa jornada. A preferência pela solidão que vem após individuação é fundamentalmente diferente da solidão que vem do medo ou trauma. A pessoa traumatizada se isola porque foi ferida pela conexão. Ela evita os outros porque associa relacionamento com dor. Sua solidão é defensiva, reativa, enraizada em feridas não curadas. A pessoa individuada escolhe solidão de um lugar de plenitude, não de privação. Jung escreveu: o indivíduo verdadeiramente solitário não está fugindo das pessoas. Ele está indo em direção a si mesmo. Aqui está o teste que Jung desenvolveu para distinguir entre solidão saudável e patológica. A pessoa solitária saudável, quando encontra outro indivíduo igualmente consciente, pode se conectar profundamente sem perder sua identidade. Eles não precisam de relacionamento, mas podem desfrutá-lo quando surge naturalmente. A pessoa solitária patológica, quando se depara com conexão potencial genuína, se retrai defensivamente. Eles construíram paredes tão altas que não conseguem mais baixá-las, mesmo quando seria benéfico fazê-lo. A diferença está na escolha consciente versus reação inconsciente. Jung identificou algo profundo sobre por que pessoas conscientes preferem solidão. Ele observou que manter consciência em ambientes inconscientes requer tremenda energia psicológica. Pense sobre o que uma pessoa acordada deve fazer em uma interação social típica. Eles devem filtrar constantemente as projeções dos outros. Devem manter limites contra invasões energéticas inconscientes. Devem traduzir suas percepções profundas em linguagem superficial que não ameace os outros. Devem se moderar constantemente para não expor involuntariamente a inconsciência ao redor. Jung chamou isso de trabalho psicológico. É a energia invisível que pessoas conscientes gastam apenas para existir em espaços inconscientes, e é exaustivo. Ele documentou pacientes que desenvolviam fadiga crônica, não por qualquer patologia médica, mas simplesmente pela exaustão de manter consciência em ambientes que constantemente puxavam para a inconsciência. A cura não era terapia, era retirada para ambientes que permitiam que eles existissem conscientemente sem esforço constante. Para muitos, isso significava longos períodos de solidão. Jung viveu isso pessoalmente. Após seu confronto com o inconsciente, ele construiu sua torre em Bollingen, onde passava meses em completa solidão. Ele escreveu: aqui eu posso ser quem sou sem a demanda constante de desempenhar para outros. Esta solidão não é fuga, é necessidade psicológica. Aqui está a percepção revolucionária de Jung. Ele percebeu que pessoas que genuinamente preferem solidão não estão atrasadas em desenvolvimento social. Eles estão à frente do seu tempo. A sociedade atual opera em um nível de consciência que exige participação coletiva em ilusões compartilhadas.
Status importa. Aprovação externa define valor. Performance determina aceitação. A maioria das pessoas está totalmente identificada com essas estruturas, mas alguns indivíduos naturalmente evoluem além desse nível de consciência. Eles veem através dessas estruturas. E uma vez que você vê através delas, você não pode mais participar delas da mesma forma. Jung acreditava que esses indivíduos representam o próximo estágio da evolução da consciência humana. Eles são o que ele chamou de precursores psicológicos. Seu desenvolvimento individual precede a prontidão coletiva. Ele escreveu: o indivíduo que se individua totalmente está vivendo em um tempo futuro. Eles experimentam o isolamento não porque falharam em se desenvolver, mas porque se desenvolveram além do que o coletivo atual pode reconhecer. Esta é a verdadeira razão pela qual pessoas conscientes preferem solidão. Não porque odeiam as pessoas, mas porque operam em uma frequência diferente. E manter essa frequência em ambientes que constantemente puxam para a inconsciência é insustentável. Jung observou algo fascinante sobre pessoas que realmente preferem solidão. Elas desenvolvem capacidades psicológicas que são impossíveis de desenvolver em constante interação social. Primeira capacidade: pensamento independente genuíno. A maioria das pessoas pensa em reação aos outros, em alinhamento com normas sociais ou em oposição a autoridades. Seu pensamento é sempre relacional, sempre influenciado pelo campo social. A pessoa que passa tempo significativo em solidão desenvolve pensamento verdadeiramente independente. Suas ideias emergem de reflexão interna profunda, não de posicionamento social. Segunda capacidade: autoconhecimento profundo. Jung enfatizou que você nunca pode conhecer verdadeiramente a si mesmo enquanto está constantemente reagindo aos outros. Na interação social constante, você está sempre desempenhando alguma versão de si mesmo, sempre ajustando com base no feedback externo. Somente na solidão, livre de todas as demandas externas, você pode descobrir quem você realmente é sob todas as máscaras sociais. Terceira capacidade: integração da sombra. Jung descobriu que o trabalho de sombra mais profundo acontece na solidão. Quando você está sozinho, não pode mais projetar seus aspectos indesejados sobre os outros. Você deve confrontá-los diretamente. Pessoas que passam tempo significativo em solidão consciente, frequentemente integram suas sombras mais completamente do que aqueles constantemente distraídos por interação social. Quarta capacidade: conexão com o inconsciente. Jung acreditava que o inconsciente fala mais claramente no silêncio. Sonhos se tornam mais vívidos, intuição se torna mais confiável, insights emergem espontaneamente. A pessoa constantemente em interação social não tem espaço psicológico para essa comunicação interna. Elas estão sempre processando estímulos externos. Quinta capacidade: criatividade genuína. Jung observou que as maiores contribuições criativas frequentemente emergem de períodos de solidão profunda. Não porque solidão causa criatividade, mas porque criatividade real requer mergulhar profundamente no seu próprio inconsciente. E isso só pode acontecer longe de demandas sociais constantes. Se você desenvolveu alguma dessas capacidades através da solidão, comente: encontrei minha voz no silêncio. Jung estudou figuras históricas que exemplificaram a preferência pela solidão como marcador de consciência avançada. Ele ficou particularmente fascinado por eremitas, místicos e pensadores que escolheram isolamento prolongado. Ele estudou os padres do deserto, cristãos primitivos que se retiraram para o deserto egípcio para viver em completa solidão. Seus contemporâneos pensavam que estavam fugindo da vida. Jung viu algo diferente. Eles estavam entrando em si mesmos. Ele estudou místicos orientais que passavam anos em cavernas de montanha, eremitas europeus medievais que viviam sozinhos em florestas, filósofos que se retiravam da sociedade para pensar profundamente. Jung percebeu um padrão consistente. Esses indivíduos não se retiravam porque odiavam a humanidade. Eles se retiravam porque a consciência que estavam desenvolvendo
não podia ser mantida em constante interação social. Sua solidão não era fuga, era incubação. Eles estavam gestando insights, integrando experiências, desenvolvendo capacidades que eventualmente ofereceriam de volta à humanidade, mas apenas depois de totalmente formadas na solidão. Jung escreveu: o eremita não abandona o mundo. Ele mergulha mais profundamente nele do que aqueles que permanecem na superfície da interação social constante. Ele também estudou sua própria jornada. Após seu rompimento com Freud, Jung passou por anos de isolamento intenso. Seus colegas pensaram que ele havia enlouquecido. Jung sabia que estava se individuando. Durante esses anos solitários, ele produziu o Livro Vermelho, desenvolveu sua teoria dos arquétipos e integrou aspectos de sua psique que teriam sido impossíveis de confrontar enquanto mantinha uma vida social normal. Ele emergiu dessa solidão não diminuído, mas expandido. Seus anos solitários não foram perda de tempo, foram a fonte de suas contribuições mais profundas. Jung desenvolveu o que chamou de protocolo de solidão consciente, diretrizes para usar solidão de forma construtiva, em vez de destrutiva. Primeira diretriz: entre na solidão conscientemente, não reativamente. Se você está se isolando porque está com raiva, ferido ou assustado, isso não é solidão consciente. Isso é evitação. Solidão construtiva vem de escolha consciente, não de reação emocional. Segunda diretriz: use solidão para integração, não para evitação. O propósito da solidão não é escapar de desafios, mas criar espaço para processá-los profundamente. Jung enfatizou que solidão deve ser ativa, não passiva. Trabalho interno ativo, não apenas distração solitária. Terceira diretriz: mantenha alguma conexão, mesmo enquanto predominantemente solitário. Jung alertou contra isolamento completo prolongado. Mesmo a pessoa mais individuada precisa de algum contato com outros, embora possa ser mínimo e altamente seletivo. Quarta diretriz: não use solidão como superioridade. Jung advertiu contra o que chamou de inflação do eremita, a tendência de pessoas solitárias se verem como espiritualmente superiores aos socialmente engajados. Ele escreveu: a verdadeira individuação traz humildade, não arrogância. Quinta diretriz: eventualmente retorne com presentes. Jung acreditava que a solidão mais profunda não era permanente, mas cíclica. Você se retira, integra, depois retorna para oferecer o que desenvolveu. Depois se retira novamente quando necessário. Ele chamou isso de ritmo da individuação, alternando entre retirada para integração interna e retorno para contribuição externa. Jung identificou o que chamou de sinais de solidão saudável versus patológica. Como você sabe se sua preferência pela solidão é consciência avançada ou evitação não curada? Sinais de solidão saudável: você pode se conectar profundamente quando encontra outro indivíduo consciente. Você não precisa de relacionamento, mas pode desfrutá-lo. Seu tempo sozinho é produtivo, restaurador, expansivo. Você não sente ressentimento em relação àqueles que preferem ser sociais. Você simplesmente reconhece diferenças no desenvolvimento. Você pode funcionar socialmente quando necessário, mas prefere não fazê-lo frequentemente. Sinais de solidão patológica: você evita toda conexão defensivamente. Você se sente superior àqueles que são sociais. Seu isolamento é alimentado por ressentimento ou amargura. Você está fugindo de feridas não curadas. Quando a conexão genuína se apresenta, você se retrai com medo. Jung enfatizou: o indivíduo verdadeiramente individuado escolhe solidão de plenitude. O indivíduo ferido foge para isolamento de privação. A diferença é tudo. Se você experimenta solidão saudável, seu tempo sozinho o deixa energizado, claro, criativo. Se você experimenta solidão patológica, seu tempo sozinho o deixa mais amargo, mais assustado,
mais desconectado de si mesmo. Jung acreditava que pessoas que genuinamente preferem solidão desempenham uma função evolutiva crucial. Eles são o que ele chamou de portadores da consciência futura. Enquanto a maioria das pessoas opera no nível de consciência que o coletivo atual suporta, esses indivíduos solitários estão desenvolvendo o próximo nível. Eles estão integrando o que a consciência coletiva eventualmente precisará integrar, mas ainda não está pronta. Jung escreveu: o que aparece primeiro no indivíduo eventualmente se manifesta no coletivo. O solitário não está fugindo da humanidade. Ele está preparando seu próximo estágio. Esses indivíduos desenvolvem em solidão maior capacidade de pensamento independente que eventualmente desafia dogmas coletivos. Integração da sombra mais profunda que eventualmente ajuda o coletivo a reconhecer suas próprias sombras. Conexão com o inconsciente que eventualmente traz novos insights culturais. Capacidades criativas que eventualmente produzem arte, filosofia e ciência inovadoras. Jung percebeu que quase toda grande inovação cultural vem de indivíduos que passaram tempo significativo em solidão. Não porque solidão causa grandeza, mas porque desenvolvimento consciencial profundo requer afastamento das pressões do coletivo. A preferência pela solidão, então, não é falha social, é pioneirismo psicológico. Esses indivíduos estão explorando territórios de consciência que a maioria das pessoas ainda não está pronta para entrar. Jung desenvolveu o que chamou de teste de desenvolvimento solitário. Como você mede se sua crescente preferência pela solidão representa avanço ou regressão? Pergunta 1. Sua solidão expande ou contrai sua consciência? Se seu tempo sozinho leva a maior autoconhecimento, criatividade e clareza, está servindo desenvolvimento. Se leva a maior confusão, medo e desconexão de si mesmo, está servindo evitação. Pergunta 2. Você pode alternar conscientemente entre solidão e conexão? O indivíduo desenvolvido pode fazer ambos. Eles preferem solidão, mas podem se engajar socialmente quando escolhem. O indivíduo evitativo fica preso em isolamento, incapaz de se conectar mesmo quando desejam. Pergunta 3. Sua solidão torna você mais compassivo ou mais cínico? Solidão genuína aumenta a compaixão porque você vê através das defesas das pessoas até suas lutas subjacentes. Isolamento defensivo aumenta cinismo porque você se concentra em por que os outros são ameaçadores. Pergunta 4. Você está desenvolvendo algo em solidão que eventualmente oferecerá aos outros? Jung acreditava que solidão desenvolvimentista sempre tem uma qualidade de incubação. Você está gestando algo. Insights, criatividade, integração, que eventualmente beneficiará outros. Se sua solidão não está produzindo nada além de mais isolamento, pode ser defensiva em vez de desenvolvimental. Pergunta 5. Você está em paz com sua escolha? O indivíduo desenvolvido está confortável sendo solitário, mesmo que outros não entendam. O indivíduo evitativo está constantemente se justificando, se defendendo ou secretamente desejando ser diferente. Jung enfatizou: o indivíduo verdadeiramente individuado não precisa defender sua solidão. Ela simplesmente é sua forma natural de existir. Deixe-me compartilhar a percepção final de Jung sobre por que pessoas conscientes preferem solidão. Não é sobre rejeitar a humanidade, é sobre honrar a verdade. Jung percebeu que a maioria da interação social é baseada em mentiras educadas, acordos tácitos de não ver certos aspectos da realidade, performances de personas que todos concordam em aceitar como reais. Para participar desses sistemas, você deve concordar em não ver muito claramente, não sentir muito profundamente, não dizer muito honestamente. Você deve se moderar constantemente. A pessoa que se individuou não pode mais fazer isso. Elas veem muito claramente, sentem muito profundamente. Sua honestidade interna se tornou mais valiosa do que a aceitação externa. Então, elas escolhem ambientes onde podem existir autenticamente. Para a maioria,
Isso significa quantidades significativas de solidão. Jung escreveu em suas notas finais: a pessoa que prefere genuinamente solidão não falhou socialmente. Ela teve sucesso psicologicamente. Ela encontrou algo na solidão que a maioria das pessoas passa a vida inteira buscando em multidões, a si mesma. Lembre-se de onde começamos. Jung descobriu que pessoas que genuinamente preferem solidão não estão atrasadas em seu desenvolvimento. Eles estão muito à frente do seu tempo. Eles desenvolveram consciência que excede o que o coletivo atual suporta. Eles integraram aspectos de si mesmos que a maioria das pessoas ainda está projetando. Eles encontraram centro interno que a maioria das pessoas busca externamente. Sua preferência pela solidão não é rejeição da humanidade. É o resultado natural de operar em um nível diferente de consciência. E longe de ser patológico, Jung via isso como o próximo estágio da evolução humana. Se você se reconhece nessa descrição, Jung gostaria que você soubesse: você não está quebrado, você não está falhando socialmente, você está evoluindo psicologicamente. Sua preferência pela solidão não é algo a ser curado, é algo a ser honrado como marcador de que você encontrou algo raro, seu self autêntico. A pergunta não é se você deve se forçar a ser mais social para se encaixar nas normas coletivas. A pergunta é se você usará sua solidão conscientemente para desenvolver as capacidades que somente podem emergir longe das demandas do coletivo. Jung acreditava que o futuro da humanidade depende de indivíduos que podem se individuar completamente. E individuação completa requer solidão. Não permanentemente, mas necessariamente. Se você é alguém que prefere genuinamente estar sozinho, você não está atrás, você está adiante. E sua jornada solitária não é egoísta, é essencial. O mundo não precisa de mais pessoas vivendo inconscientemente em conformidade coletiva. Precisa de mais indivíduos que tiveram a coragem de se retirar, de enfrentar a si mesmos na solidão e de emergir totalmente individuados. Comente abaixo: eu escolho consciência sobre conformidade. Se você reconhece sua jornada nessas palavras. Se você está pronto para explorar mais das percepções de Jung sobre individuação e desenvolvimento psicológico, além das limitações coletivas, inscreva-se neste canal onde mergulho profundamente na psicologia junguiana para aqueles que caminham pelo caminho menos percorrido. A descoberta mais profunda de Jung sobre solidão. Aqueles que a preferem genuinamente não estão fugindo do mundo. Estão se preparando para servir a ele de maneiras que somente podem ser desenvolvidas longe dele. Obrigado por assistir. Nos vemos na próxima.